CBN Agro, com Éder Campos. Muito bem, 8 horas mais 5 minutos. Hoje, dia 11 de dezembro de 2021. Solta a música mais um pouquinho. O patrão que dirige a fazenda. Né, gente? Que legal, viu? Que bacana essa música. Ela toca muito o meu coração, viu? Gosto muito dessa música. Obrigado ao homem do campo. E obrigado a você que acompanha a Rádio CBN Campo Grande. Nós comemoramos neste mês de dezembro 4 anos de Rádio CBN. E eu me lembro o primeiro dia que nós começamos aqui o CBN Agro, o desafio que nós tínhamos, né? O propósito do programa CBN Agro, que é levar a informação do campo para o produtor rural, sobre informações para o produtor rural, mas também informações do campo para quem é do setor urbano. E a gente tem cumprido esse papel aqui de maneira bastante assertiva, né? Bastante assertiva, porque o nosso objetivo é pontuar quem é da cidade, como o campo tem uma influência direta nas nossas vidas. Tanto é que outro dia eu tive um insight e comecei a fazer uns vídeos aí lá no perfil do Instagram e eu intitulei O Agro em Sua Mesa. Legal, né? Eu até gostei bastante disso. Eu não sabia que era tão criativo assim, viu, Gerson? É verdade. O Agro em Sua Mesa. E eu já tinha um outro projeto chamado Brasil que Produz. A ideia era a gente rodar o Brasil e mostrar esse Brasil produtivo, como ele funciona, como ele produz, como que ele alimenta aí boa parte da população mundial. O Brasil tem uma grande participação nessa questão de produção de alimentos. Mas era muito... Era um trabalho que ia demandar e que vai demandar, porque o projeto existe ainda, a gente rodar muito o Brasil, ou seja, muito trabalho, né? O Brasil que produz. Mas aí tive um outro insight que foi o Agro em Sua Mesa. Se você quiser me seguir lá no Instagram, vai lá, o Agro em Sua Mesa, tá lá o Agro em Sua Mesa. Vai lá no Instagram, tá bom? Acho que eu comi alguma coisa estragada hoje, porque eu tô difícil para raciocinar hoje. Legal, gente. Olha, bacana, 8 horas, 8 minutos. O CBN Agro. Eu tô sentindo falta da Giovana Dalzacker. É isso, gente. Giovana Dalzacker tá de férias. Só volta dia 15 de janeiro, hein? Que vida boa, hein? Maravilha. Tá na praia uma hora dessa. Na praia. Foi pro Caribe. Tá lá a Giovana Dalzacker aproveitando as suas férias no Caribe. Já tem um monte de gente que vai entrar de férias aqui na Rádio CBN. Final do ano já tá aí, né? Tá batendo a porta já o 31 de dezembro, encerrando mais um ano. E a gente tem uma expectativa muito positiva para o ano que vem. Na verdade, o Brasil, nesse crescimento nos últimos 15 anos no setor, que tem elevado o Brasil a um grande produtor de alimentos, exportador de alimentos, isso tem feito com que o sistema produtivo primário, ou seja, a agricultura e a pecuária, passem a ser mais organizados. É uma exigência natural, até por conta do crescimento, exige que o setor seja mais organizado. Não só o sistema produtivo primário, ali na fazenda, mas também a transformação desses produtos na indústria. E aquelas indústrias que fornecem insumos para o setor. Ou seja, a gente vê então que o agronegócio passa por um momento de organização também, para que possa atender a demanda mundial. Hoje, falar que o produtor é um jacatatu, um caipira, um mazarope, já era, hein? Tá certo? Aquela imagem que a gente tinha do produtor rural, aquele cara de botina, calça curta, enxadinha nas costas, aquele raminho na boca, aquele chapéuzinho de paia furado, já era. Não existe mais no setor rural. Altamente profissionais, muito produtivos, muito tecnológicos, inclusive é o que vem acontecendo com o setor rural, vem passando por muita tecnologia, e a gente tem acompanhado esse crescimento do setor rural. Bom, eu quero hoje trazer aqui como entrevistado o José Ricardo Salerno. Ele está em Brasília, ele não está aqui em Campo Grande. Ontem ele estava, mas hoje não está mais. Viajou para Brasília ontem, que é a base dele. O José Ricardo Salerno, ele é da RS Gestão Empresarial, que são as iniciais do nome dele, RS, Ricardo Salerno. Só que ele tem por trás da sua empresa a Fundação Dom Cabral. Eu vou conversar com ele agora para saber como uma entidade de gestão empresarial ela está ligada no agro. E por que o agro tem muito a ver hoje com gestão nesses processos de produção e, em especial, naquela questão de patrimônio. A gente vive, ou viveu por muito tempo,
um tradicionalismo dentro do setor rural. Era muito comum. Olha, meu pai fazia assim, meu avô fazia assim, eu também vou fazer assim. Esse tradicionalismo está saindo, hein, de cena. José Ricardo Salerno, bom dia para você, tudo bem? Bom dia, Éder. Bom dia, ouvintes da CBN. Como é que tá Tá bom Brasília o meu hoje, hein? som? Tá ótimo, Tá um perfeito. clima Boa agradável. qualidade, hein? Obrigado. Prazer estar aqui com vocês. Brasília tá um clima agradável, um sol muito bonito e esperamos que tenhamos aí um final de semana muito bom. E para começar o final de semana, nada melhor do que conversar com você e conversar com os ouvintes da CBN. Legal, Ricardo. Bom, Brasília é sempre uma cidade bastante interessante, né? E normalmente, Ricardo, essa época de calor aí é muito seco em Brasília às vezes, né? Como é que tá essa questão aí da temperatura? Tá muito seco ainda em Brasília? Já está seco ou tá chovendo por Não, aí esses dias aí? essa é a época das chuvas, né? Começou ali em outubro, esse ano, as chuvas, e vai até aí meados de março, com bastante quantidade de chuva mesmo. Aí depois, o próprio do Cerrado, né? O Cerrado ele tem essa sazonalidade muito forte, muito característica. Aí de abril até setembro dificilmente chove, fica realmente muito seco, principalmente nos meses de julho e agosto. E depois ele se renova, né? O Cerrado se renova com as chuvas que normalmente começam ali por outubro. Legal você ter tocado nessa questão do Cerrado. A gente tem que salientar que o grande desenvolvimento do agronegócio brasileiro se deu pelo Cerrado, né? Quando a Embrapa começou um trabalho muito forte, né, de pesquisas, de melhoramento das forrageiras, do solo, dos solos aqui no Cerrado, porque nós temos, na grande maioria aqui, solos arenosos de baixa fertilidade. E a Embrapa, né, na década de 70, e aí isso incrementou ao longo dos anos 90, uma grande mudança no Cerrado, e o Cerrado foi a grande mudança do Brasil como um país produtivo, não é, Ricardo? Sem dúvida. O que a gente chama de Brasil Central, né? Deu um impulso extraordinário para o agronegócio, e o agronegócio puxou todos os outros setores, né? Uhum. A gente acompanha aí ao longo do tempo o que a gente chama de índices chineses de crescimento no Centro-Oeste. E também pegando ali a parte do norte e noroeste de Minas, né, especialmente no noroeste de Minas, com também uma pujança no setor agropecuário muito grande. Ô, Ricardo, esse crescimento do Brasil exigiu mudanças comportamentais em outros setores, como você mesmo disse, porque o agro puxou outros setores. A indústria de transformação, a indústria de fornecimento de insumos para o setor, agora a tecnologia entrando muito forte, né, com drones e outras tecnologias aí digitais, mas, ao mesmo tempo, nós percebemos também uma necessidade de melhor organização dentro das fazendas, no que se refere à gestão da fazenda, na questão econômica, mas também nas questões emocionais. Eu estava me lembrando ontem, a gente já havia combinado essa entrevista, há muito tempo eu me lembro de um livro chamado Inteligência Emocional, que foi lançado e foi um grande sucesso no mundo todo e no Brasil. E eu percebo que, além dessas questões gerenciais que a gente tem nas questões econômicas, é necessário, dentro de um processo produtivo, também uma gestão emocional, não é, Ricardo? Sem dúvida. A gente chama de um processo de profissionalização, né, de todos os setores, e inclusive muito forte no agronegócio e também especificamente na produção rural, seja ela produção agrícola ou produção pecuária. Esse processo de profissionalização, ele exige não só conhecimentos técnicos, como você comentou, mas também o que a gente chama de skills, né, que são as habilidades que estão aí no campo emocional. Todas as famílias empresárias, e em torno de 90% das empresas agropecuárias são famílias, né, que são famílias proprietárias, que são famílias empresárias, vem passando por um processo aí de profissionalização. Esse processo ele
ele começa muito forte pelo aspecto de tomada de decisão. O que caracteriza, né, uma empresa, uma organização, seja de produção agropecuária, seja do agronegócio, seja de outros setores, é justamente a forma como são tomadas as decisões, né? Hoje, o produtor agrícola ele tem no seu dia a dia e ano a ano, né, uma série de decisões a ser tomadas, não só no aspecto da produção, no aspecto do investimento em tecnologias, no aspecto de alternativas de produção, como também no aspecto de logística, transporte, comercialização, proteção de preço e por aí vai. Então, essas decisões cada vez mais são tomadas de forma profissionalizada. O que quer dizer isso, de forma profissionalizada? São tomadas com base em indicadores, com base em estudo e análise do cenário. Você hoje, cada vez mais, você olha para o mundo, o que acontece com as commodities agrícolas, para a sua tomada de decisão. E não só o que está acontecendo hoje, como a tendência que cada mercado vai tomando. Então, a tomada de decisão de uma forma mais profissional, mais técnica, ela ajuda muito nas chances de sucesso, de maior desenvolvimento, de maior competitividade e, por uma consequência lógica, né, maior perenidade do negócio. O negócio continuar forte ao longo do tempo. Uma das coisas que está junto com esse processo de profissionalização é o que a gente chama de processo sucessório, né? Nas empresas isso já é uma preocupação há muito tempo e especificamente no agronegócio e nos produtores rurais isso tem se tornado muito forte nos últimos anos. O processo de sucessão ele é fundamental para que os negócios possam ser passados de geração para geração de uma forma competitiva, competente, que dê condições de perenidade para esse negócio. Então, esses aspectos todos, né, são trabalhados muito pela Fundação Dom Cabral e a gente tem realizado esses trabalhos em várias regiões do Brasil e com um foco muito grande aí no que a gente chama de Brasil Central, que é essa nossa região de Cerrado, né, especificamente do Centro-Oeste. Bom, já que você tocou na instituição, eu até fui deselegante, no começo deveria ter te perguntado um pouco mais sobre você e também sobre a instituição. Mas há tempo ainda a gente falar sobre isso. Antes, deixa eu fazer aqui uma apresentação um pouco melhor, né, do Ricardo Salerno. Ele atua hoje como um consultor, né, nessa área de gestão de mercados, de negócios. A empresa RS dele é uma afiliada à Fundação Dom Cabral, que hoje é uma grande referência no Brasil, se não a maior referência nesse segmento, nesse quesito. O Ricardo atuou no Banco do Brasil, foi superintendente, Ricardo, é isso, no Banco do Brasil? Encerrou a carreira em Brasília, isso, né? Fiz a escadinha toda desde escriturário até superintendente. Tive a satisfação de trabalhar nas 4 regiões do país e vim para Brasília para ser executivo na diretoria de varejo, né? E aí, saindo do banco, completando o meu tempo de banco, eu tive a felicidade de fazer o contato com a Fundação Dom Cabral, ser procurado pela FDC, e desde 2012, então, eu estou com esse trabalho, que é um trabalho na área de gestão, estratégia e governança. A Fundação Dom Cabral é uma escola de negócios, né? A gente tem a satisfação de ser uma escola de negócios brasileira, criada em Minas Gerais, atuação no Brasil todo, e inclusive no exterior, Portugal e Paraguai, nós temos operações. Legal. Bom, a gente vai fazer o seguinte, travou aqui a nossa conexão, porque a gente está fazendo essa entrevista via internet, e é comum, né? O tráfego de internet deve estar muito grande nesse momento. A gente vai fazer o seguinte, são 8h mais 21, a gente vai para o intervalo comercial. O Gerson está conosco aqui hoje dando um apoio técnico, juntamente com o Anderson. Eles vão tentar restabelecer a conexão. Nós voltamos já então para continuar esse bate-papo com o Ricardo Salerno, da RS Consultoria Empresarial,
uma entidade que é ligada à Fundação Dom Cabral. E a ideia da nossa conversa hoje é a gente traçar um paralelo entre o tradicionalismo que nós vivemos, né, nessa mudança de gerações, esses conflitos que a gente deve ter nessa mudança de gerações, no tradicionalismo e nesse novo mundo que demanda mais habilidade para gerenciar um negócio. Nós voltamos em instantes. 8h24, nós já restabelecemos o contato com o Ricardo Salerno, que está em Brasília, conversando conosco hoje via internet. Legal esse sistema, né? Isso possibilitou bastante e aproximou as pessoas das distâncias, né? Antes a gente tinha dificuldade para isso, mas a pandemia serviu muito para nos ensinar como utilizar ferramentas melhores de aproximação. Porque a gente sempre dependia de um entrevistado aqui no estúdio, ou no máximo por telefone. Agora, com essas ferramentas online, de vídeo online, ficou muito bom, né? Ricardo, você falava sobre a Dom Cabral quando nós perdemos aí o sinal. Se você quiser repetir para a gente um pouco mais da história da empresa, fica à vontade. Então, a FDC é uma escola de negócios, né, que foi criada há 45 anos, e desde o início a preocupação era criar uma empresa brasileira, uma escola de negócios brasileira, com sotaque mineiro, né, porque ela nasceu em Minas, mas com padrão internacional. Então, esse sempre foi o esforço de todos na FDC, e a gente já faz 15 anos que a gente consegue se manter aí como a melhor escola de negócios da América Latina, né? O ranking que traz esse tipo de levantamento é do jornal inglês Financial Times, e também como uma das melhores escolas de negócios do mundo, né? No ranking do ano passado, nós ficamos como a 9ª melhor escola de negócios do mundo. E as grandes preocupações da FDC sempre foram contribuir para a sociedade através da formação de executivos, formação de gestores, formação de empresários, né, para que as empresas tenham sucesso. Eu sou daqueles que não acredita numa sociedade desenvolvida sem empresas bem-sucedidas. E eu não acredito em empresas, seja de qual for o ramo, né, e muito no agronegócio, sem empresários, né, e gestores bem preparados. Então esse é o trabalho. Mas você estava falando antes da questão a gente estava falando da profissionalização, né? Tem um dado que é resultado de pesquisas da FDC junto com a KPMG, que é um dado preocupante, que a gente trabalha muito para reverter esse mau resultado. A gente tem nas empresas familiares, né? Somente 70% das empresas familiares passam o negócio para a segunda geração. E da segunda para a terceira geração, o dado é ainda mais alarmante. Somente 30% dos negócios chegam na terceira geração. E da terceira para a quarta geração, apenas 5%. Esse dado brasileiro, ele é totalmente diferente dos dados mundiais, né? Os dados mundiais chegam a mais de 50% na quarta geração. E os dados europeus são melhores ainda. Então, assim, por que as empresas familiares, e o agronegócio é composto muito de empresas familiares, tem esse tipo de dificuldade? Tem várias causas, né? Tem algumas hipóteses e várias causas, né? Uma delas é o que a gente comentou antes, que é justamente o processo de profissionalização, a tomada de decisão com base em indicadores, com base em processos de processo decisório profissionalizados, né? E um outro item muito que agrava muito é a falta de planejamento sucessório. Normalmente os fundadores, né, e até a segunda geração, ela tem dificuldade, ela não costuma fazer processos sucessórios planejados, bem elaborados, né, e formalizados. E essa realidade está mudando, tá? A gente percebe isso com bastante força. E ajudar a melhorar esses números, e ajudar as empresas a se tornarem mais perenes, né?
as famílias proprietárias poderem ter os negócios competitivos, né, e ainda com o controle, com o comando da família, é um dos desafios que a gente se propõe. Muito bem, Ricardo. Olha, o nosso diretor-presidente, o Dr. Rosário Congro, está me lembrando aqui que há 4 anos o grupo RCN, né, já tem o apoio, né, da Fundação Dom Cabral, recebe consultoria já há 4 anos da Fundação Dom Cabral. Está me lembrando aqui. Nós temos a honra, né, e a satisfação de ter a parceria do Grupo RCN. O Grupo RCN participa de uma parceria nossa que é de muito sucesso, que é o PAEX, o Parceiros para Excelência, né? O Estevão é um parceiro já de longa data e, assim, a gente tem um orgulho muito grande de participar, né, junto com o Estevão e com toda a equipe do Grupo RCN, desse progresso, desse sucesso que a gente espera que seja, né, cada vez maior. E o Parceiros para Excelência é uma parceria, né, com empresas de porte médio e que a gente ajuda a empresa nas definições da sua estratégia. Então os nossos professores, né, eles apoiam a empresa nas suas escolhas estratégicas. Então aquilo que a gente estava falando ontem sobre tomada há pouco, né? Estava falando há pouco, estava conversando ontem e falando agora há pouco aqui na entrevista. Os processos de decisão de forma mais profissionalizada tendem a levar a empresa para melhores alternativas de estratégia e com mais sucesso. E, evidentemente, Ricardo, tendo mais competitividade. Só um minutinho. Nós vamos agora para o repórter da CBN. Depois eu quero voltar nesse tema com você e ainda trazer para o agronegócio a nossa conversa, tá bom? Nós voltamos em instantes. Fica ligado com a gente. Muito bem, de volta, 8 horas mais 37 minutos. A gente continua o bate-papo com o José Ricardo Salerno, da RS Consultoria Empresarial, uma empresa ligada à Fundação Dom Cabral. E o José Ricardo Salerno, a sua empresa, está atendendo agora aqui o Mato Grosso do Sul. Centro-Oeste ou só o Mato Grosso do Sul, Ricardo? A nossa área de atuação é o DF, né? O Noroeste de Minas, que é ali a região de Unai, Paracatu, João Pinheiro, né? E o Mato Grosso do Sul, que a gente assumiu desde agosto, né? Tivemos a satisfação de assumir a operação aí no Mato Grosso do Sul. Uhum. Bom, outro dia, parece que outro dia, mas já foi ano passado, né? O Mário Sérgio Portela teve aqui no CBN Ação, uma palestra maravilhosa, e ele fez uma observação de que nós vivemos um conflito de gerações, né? Isso a gente consegue perceber também dentro das empresas, em especial aquelas que são familiares. Em especial no agronegócio, quando eu disse no começo do programa que nós tínhamos um setor muito tradicionalista, né? E a gente sabe que esse setor é tradicionalista. Algo que me assustou quando eu cheguei aqui no Mato Grosso do Sul, era muito comum eu ouvir uma frase assim: aqui nós é rústico, bruto e sistemático, né? Era muito comum ouvir isso aqui no estado. Claro que era uma tradução desse tradicionalismo do agronegócio. Agora, Ricardo, o que o agro precisa entender ou por quais mudanças precisa passar para se adequar a esse novo conceito, a esse novo mundo de negócios? Éder, excelente pergunta, tá? Eu vejo, né, o agronegócio de uma forma muito positiva e com muito otimismo, tá? Não só toda a cadeia do agronegócio, como especificamente a área de produção, as empresas ou as famílias de produção agropecuária. Eu sou filho do agronegócio, né? Eu me criei numa fazenda. Meu pai plantava arroz, tinha criação de boi, e a gente ainda tem essa propriedade lá no interior do Rio Grande do Sul. É uma propriedade que, para os padrões lá do Rio Grande do Sul, ela é uma propriedade média. Para os padrões do Centro-Oeste, é uma propriedade pequena, mas ela é muito produtiva, né? A gente produz soja, arroz e gado de corte. E assim,
o agronegócio ele sempre contou com três grandes fatores positivos. O primeiro deles é a força e a capacidade dos produtores, né? O nosso produtor rural, ele é um forte, ele é um empreendedor, ele tem um perfil empreendedor, ele tem resiliência para suportar não só as variações de política governamental, como as variações climáticas, e essa é uma força do agronegócio brasileiro. Segundo, que eu me coloco como co-participante durante muito tempo, foi fontes de financiamento abundantes, né? A gente sempre teve, por parte especialmente do Banco do Brasil, mas de vários outros bancos em seguida, né? E trades, etc., recursos, funding, para financiar toda a evolução do agronegócio brasileiro. E o terceiro, a Embrapa. A pesquisa e a tecnologia, não só a Embrapa, mas especialmente a Embrapa, que ao longo da história, né, desde sua criação, contribuiu muito para a melhoria tecnológica, para a melhoria de produtividade. E essas três coisas, elas vêm caminhando com muito sucesso, né? E dado o resultado, está aí o sucesso do agronegócio brasileiro. Mas a gente precisa incorporar as questões de gestão. A gente precisa incorporar as questões de estratégia de gestão e a gente precisa incorporar também aquilo que a gente chama de governança e sucessão, para que as gerações possam usufruir, ao longo das gerações, esse negócio continue forte e cada vez mais profissionalizado. Então, eu diria que é um caminho que já está acontecendo, a gente já tem uma experiência muito boa em várias empresas do agronegócio e com produtores rurais, no programa que a gente chama de PDA, que é o Programa de Desenvolvimento de Acionistas e da Família Empresária, que é um programa voltado para governança, sucessão, coesão familiar, proteção patrimonial, e também no PAEX, que é o Parceiros para Excelência, que trabalha bastante estratégia e gestão do agronegócio e dos produtores rurais. Tem outras consultorias, tem várias empresas que se dedicam a isso, né? E eu vejo que esse caminho, né, da tomada de decisão de forma profissionalizada, ele está acontecendo e a gente espera que ele tome cada vez mais força. Você contou um pouco da sua história, da sua família, lá do Rio Grande do Sul, que tem uma propriedade. A gente viu acontecer, em especial no sul do Brasil, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, uma reforma agrária natural dentro das famílias, né? Propriedades que, ao longo do tempo, elas foram sendo divididas e ficaram com propriedades cada vez menores. A gente vê que ainda tem propriedades muito grandes, né, no Brasil Central, norte do Brasil, só que é um outro momento em que a sociedade vive, né? Um outro momento onde existe mais informação, mais preparo de conhecimento para isso. Eu gostaria, Ricardo, que você nos falasse um pouco mais sobre o agronegócio, nessa questão da sucessão, na questão da governança, da organização dentro da família. É importante que a família ela tenha uma consciência de que, se ela não se organizar, o patrimônio pode se esfacelar, Ricardo? Esse é o grande risco, né, Éder, senhor, e ouvintes da CBN. O negócio perde força, muitas vezes, quando ele perde escala. Nós temos um acompanhamento aí de empresas dos vários ramos, e especialmente do agronegócio, em que, por algum motivo não houve uma boa administração dos interesses e dos conflitos, não houve um bom programa de sucessão, não houve uma profissionalização forte no negócio, e ele acaba por se dividir, ser vendido, e quando se divide, realmente perde força.
a alta utilização de tecnologia hoje na produção rural, produção agrícola, exige capacidade de investimento e exige uma visão profissionalizada. E quanto mais a gente tiver negócios que a gente chama de perenes, que são negócios que têm experiência ao longo do tempo, que têm melhorias na sua gestão, melhorias na sua tomada de decisão, na sua estratégia, você vai ganhando cada vez mais competitividade. Então, a perenidade dos negócios, ela está ligada intimamente à competitividade. E para que você consiga se tornar cada vez mais competitivo, cada vez mais forte, cada vez mais vitorioso, você precisa, sim, ter uma boa administração dos conflitos e dos interesses dentro das famílias. Quando os membros da família conseguem ter esse tipo de informação, esse tipo de modelo mental, a empresa fica muito forte. A empresa fica muito capacitada para enfrentar os desafios do mercado e para crescer e evoluir. Então, esse é um processo que muitas famílias não conseguem fazer. E aí também há várias causas e várias hipóteses, mas a principal delas é uma administração, uma gestão dos conflitos que não foi feita de forma adequada. Não há como, imagina, você tem um casal fundador, que tem 3 filhos, com seus cônjuges já serão 6 na segunda geração, cada um deles tendo 2 filhos, já 12 pessoas com 12 interesses na terceira geração, com modelos mentais, com história de vida diferente. Então você precisa fazer um trabalho de equalização e de uniformização dessas visões, dos modelos mentais, para que você possa ter um processo razoavelmente firme, razoavelmente de sucesso na tomada de decisão e no processo de sucessão. E isso é profissionalização, não tem outro formato. Já existe muito estudo, né, sobre as dificuldades e os desafios das famílias proprietárias. Essa dificuldade, esses desafios não são só brasileiros, mas em outros lugares do mundo as famílias estão tendo mais sucesso no encaminhamento desses desafios. E a gente, claro, torce para que a gente consiga, né, evoluir, não só na nossa capacidade de produzir alimentos, não só na nossa capacidade de ter uma produção tecnológica, etc., mas também nos aspectos relacionados à gestão, à governança, essa área que anda junto com o sucesso do negócio. Legal, Ricardo. Bom, enquanto você falava aqui, eu viajava um pouco na sua explanação e foram surgindo algumas dúvidas. Eu vou trazer para você nos ajudar aqui ainda sobre essas questões de gestão, né? Onde está o maior risco, né? Quais os riscos no negócio familiar? Onde está o maior? Vou trazer duas situações e você fala onde é que está o maior risco. A família, ela tem uma boa administração dos conflitos, né? Família bem harmoniosa, mas uma gestão de negócios muito fraco. Aí nós temos um contrário. Nós temos uma família que tem uma boa administração de negócios, mas tem conflitos interpessoais, né? Onde está o maior risco? A gente não tem um dado estatístico sobre isso, mas pela experiência que a gente tem já de vários anos, o principal risco está nos conflitos, tá? Porque mesmo que o negócio seja muito saudável, um negócio com resultados muito positivos, né? Quando as pessoas não conseguem fazer essa gestão e compatibilizar os interesses, a tendência é que o negócio ou ele seja repartido e perde força, ou ele possa, às vezes até ele desidrata, ele se dilui. É muito comum a gente ver. Negócios poderosos, famílias com patrimônio muito forte, em situação bem difícil na passada de geração para geração. Tem aquele livro, né,
Pai rico, filho nobre, neto pobre, né? É uma, Uhum. é uma explanação bem interessante de como essas coisas acontecem no mundo real. E claro que a gestão do negócio é fundamental, mas eu diria que quando a família empresária consegue administrar bem seus conflitos de interesses, consegue ter uma visão alinhada e consegue se profissionalizar, ela melhora a sua gestão. Melhorar a gestão talvez seja menos difícil, é um desafio, mas talvez seja menos difícil do que você administrar os conflitos que acabam por comprometer o sucesso do negócio ao longo do tempo. Bom, nós temos um amigo que já esteve conosco aqui, inclusive na rádio, né, em algumas outras oportunidades. Ele é italiano, mora lá na Itália, mas tem negócios aqui no Brasil, aqui bem Bandeirantes, aqui pertinho, Fazenda Ouro Branco, né, que é o Cristiano Brazzali, da Brazzali Corporation, uma empresa que produz um queijo, Grana Moravia, um Grana Padano. O mais interessante não é o fato deles produzirem um queijo maravilhoso. O mais interessante é que a empresa deles, familiar, está na mão da mesma família há 300 anos. Como isso é possível? Então, esse conjunto de coisas que a gente vem comentando, né? E realmente a gente tem vários exemplos no mundo de empresas. Por incrível que pareça, as empresas automobilísticas, as indústrias automobilísticas também têm essa característica, tá? Várias gerações, empresas longevas, e isso é muito saudável para o país, para a economia do país. E assim, o que toda a literatura, todo estudo nos diz, e a experiência que a gente vem tendo também comprova, é que você precisa trabalhar 4 grandes aspectos nas empresas familiares. Um primeiro aspecto é um aspecto que a gente chama de governança, né? Que são as relações de poder, né, de decisão, tem a ver com profissionalização, tomada de decisão com base profissional, com indicadores. Então a governança é fundamental. E as empresas, Randon, Gerdau, várias outras, trabalharam seus processos de governança muito forte. Na Bolsa de Valores, o chamado novo mercado, são empresas que têm, na Bolsa Brasileira, no Ibovespa, o novo mercado são empresas que têm modelos de governança robustos, então tem uma governança moderna, profissionalizada, bem formalizada, e que funciona muito bem. Então, governança é indispensável. Em seguida, a gente precisa trabalhar esses aspectos de coesão e harmonia familiar. Não há família que não tenha conflito, tá? Isso é próprio das famílias, é próprio do ser humano. O conflito, ele não é necessariamente uma coisa ruim. Ele só precisa ser bem administrado, ele precisa ser bem gerido. E você, muitas vezes, o que a maioria das famílias empresárias faz é meio que esconder o conflito, botar embaixo do tapete. E por quê? Porque é difícil tratar de temas mais áridos, vamos chamar assim. É difícil, e às vezes você deixa de tratar os conflitos e eles potencializam. São criadas verdadeiras bomba-relógios, né, que a qualquer momento pode explodir. Então, uma boa gestão de conflitos, trabalhar coesão familiar, trabalhar harmonia, trabalhar o modelo mental de que nós temos um negócio muito importante para a nossa geração. Muitas vezes nós herdamos essa dos fundadores e nós precisamos preparar para a terceira geração. Então, a coesão e a harmonia familiar é importante. Parafraseando uma empresária lá de Brasília, que fez esse trabalho, o comentário dela foi o seguinte: somos uma empresa familiar. Sem harmonia na família, não há harmonia na empresa. Então, é outro aspecto super importante. O terceiro aspecto, que a gente já comentou aqui, é justamente a questão de sucessão, né?
Sabe quando, Éder, que um gestor, um empresário, deveria começar a se preocupar com sucessão? Quando? Quando, Ricardo? Agora eu inverti, né? Agora eu sou o entrevistador. Quando ele começa a desempenhar o trabalho dele. No primeiro dia que ele começa a empresa dele, o empreendedor, ou como gestor, se ele começa a assumir um cargo de gestão, no primeiro dia ele deve começar a pensar na sucessão. Quem será a pessoa, ou quem serão as pessoas que estarão capacitadas, habilitadas, preparadas emocionalmente, como você falou no início da nossa entrevista, para assumir esse meu lugar. E aí a gente enxerga planos sucessórios muito, muito bem feitos. Na Fundação Dom Cabral, o processo sucessório para o presidente Antônio Batista, que é o presidente atual, demorou 1 ano e meio, e com apoio, inclusive, não só dos especialistas da FDC, mas de visão externa também. Então foi um processo muito profissionalizado. E assim tem vários exemplos. O quarto aspecto, tá, que também é importante, que compõe esses 4 pilares aí de uma empresa perenizada, com sucesso na passagem de bastão aí de geração para geração, é a questão patrimonial, né? A questão patrimonial não deve ser diminuída na sua importância. A construção, um dos grandes objetivos das empresas, sejam elas de produção rural, sejam elas da cadeia do agronegócio, sejam elas empresas industriais, seja de qual for o ramo, é criar riqueza para o acionista. Criar riqueza para o acionista é fundamental para qualquer empresa. E a empresa, para ter sucesso e ter perenidade, ela precisa saber conseguir criar cada vez mais riqueza para o acionista. E essa riqueza precisa ter mecanismos de proteção e um uso inteligente para gerar benefício para as famílias, né? Porque a empresa familiar, ela é unifamiliar apenas no início, no fundador. Na segunda geração, ela já é multifamiliar. Já são as famílias da segunda geração, que têm características distintas, que têm ambições diferentes, que têm histórias de vida particulares. Então, você precisa ter uma boa gestão desse patrimônio e uma proteção do patrimônio para que você não tenha surpresas desagradáveis e para que você mantenha essa riqueza ao longo das gerações. Então, esses 4 aspectos são os aspectos que as empresas inteligentes, profissionalizadas do mundo todo utilizam, né? A gente tem uma preocupação muito grande de nos mantermos up-to-date aí com o que acontece mais moderno no mundo, tá, Éder? Esse é um dos nossos desafios e a gente, para isso, tem aliança com escolas internacionais, tá? A gente tem uma aliança muito forte com o INSEAD, que é uma escola francesa, que desde sempre é uma das melhores escolas de negócio do mundo, e a gente tem uma aliança muito forte com a Kellogg, que é uma escola norte-americana, que atua também no Canadá, e que a gente tem muito intercâmbio e tem professores nossos que dão aula nessas escolas e professores dessas escolas que dão aula na FDC. Então, esse quarteto, né, esses 4 vetores, né, são os vetores que devem estar aí no campo principal de preocupações dos integrantes das famílias proprietárias. Legal. Ô, Ricardo, a gente já está encerrando o programa, vem aí o repórter CBN, na sequência o Paulo Cruz com o CBN Mortas já está aqui. Nós vamos voltar a esse tema a partir do ano que vem, é um ano que eu quero trazer bastante aqui no CBN Agro, muita informação sobre gestão do patrimônio como produtor.
desenvolver aí a governança, como ele ter o desenvolvimento dentro da empresa, envolvendo a família, na sucessão familiar. Então são temas que o ano que vem nós vamos trazer de maneira recorrente aqui, porque esse é o tema que eu estou escolhendo para o ano que vem aqui no CBN Agro. E você é convidado para estar com a gente, tá certo? Obrigado, viu, Ricardo? Será um prazer. Eu queria me despedir agradecendo, né, dessa oportunidade e mandando um forte abraço para o meu amigo Estevão e para toda a equipe da CBN, desejando sucesso continuado cada vez mais forte. Valeu, obrigado, Ricardo. Ricardo Salerno, da RS Consultoria Empresarial, é uma empresa que ela atua aqui em Mato Grosso do Sul, né, trazendo todo o conhecimento e expertise da Fundação Dom Cabral, tá certo? Inclusive, o Grupo RCN recebe a consultoria da Fundação. Nós ficamos por aqui, grande abraço a você. Na sequência vem o repórter CBN e depois vem o Paulo Cruz no CBN Motors e eu volto a semana que vem. Tchau. CBN Agro, com Éder Campos.